cada servo desses 2 ministérios diante de ti. Shiririkandariri alamara, shiririkanta lamaria, alamara, shiriri alaria, alaria, alamara, canta lamaria. Inimiriri alamara, handara, mara, shiririkantari, alamara, shiriri alaria, 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 alamara, canta lamaria. Iriri alaria, alaria, alamara, handara, mara, shiririkantara, mara, canta lamaria. Isso me dava visualização da lua. A terra escura, mas a lua no céu iluminava para que a gente pudesse ver e contemplar. Para mim, o Senhor A gente mostrou... pode partilhar? Pode? Tá. Quer falar primeiro, Fátima? Pode falar, pode falar. Então, assim, ó, eu não entendi muito bem, mas o Senhor me deu uma visualização de um vaso com flores. Mas esse vaso, ele tinha um quadrado que não tinha a cerâmica ali e a gente podia ver o caule das flores que iam dentro. E o Senhor quer... Porque, assim, quando você põe flores no vaso, você não vê os caules, né? Mas aqui neste vaso a gente vê, e eu não tenho discernimento, mas eu vejo que o Senhor quer nos mostrar algo. Mas eu não tenho claro o que, se algum dos irmãos tiver discernimento. Ou aquilo que Deus colocou no seu coração pode complementar o que a Sinara, a visualização da Sinara. Para mim, o que o Senhor mostrou era um arame farpado, bem emaranhado, um emaranhado de arame, muito junto mesmo, mas vinha um alicate, né, e vinha ali no meio desses arames, já tentando tirar esses nós. Então, eu creio que é esse momento que a gente vai começar a viver agora nos nossos estados, para esclarecer aí tantas dúvidas que a gente sabe que tem em relação aos 2 ministérios, né? Amém. Uma reunião aqui. Alguém tem mais alguma coisa para partilhar? Senhor, nós te pedimos, Senhor, que tu possas vir nos mostrar o que tu queres nos mostrar com esses caules. Para que você deixou um pedaço vazado para que nós pudéssemos ver por baixo, Senhor? Não só olhar as flores, Uma reunião aqui. mas ir até os caules, Senhor. Mostra-nos, Senhor, o que tu queres fazer com isso. Tu nos mostra que a lua vai iluminar no meio da noite, da escuridão, de tantas coisas que muitas vezes a gente vê. Tu quebras as resistências. Senhor Jesus, todo o arame farpado que foi construído ao longo do tempo que você está arrancando, Senhor, está cortando, está tirando para que nós possamos viver. E o que mais você quer nos mostrar, Senhor? Sharia lamara cantaria lamara handara mara shiriri canta lamara lamara canta. Iriri candaria lamara shiriri cantara maria lamara sharia laria lamara handara mara canta. Shiriri alaria lamara handara mara shiriri cantaria laria lamara handara mara shiriri alaria lamara canta. Candaria lamara sharia lamara shiriri canta.
Irmã, eu vejo que no nosso ministério, o Senhor quer mostrar aquilo que está dentro, aquilo que ninguém vê para o nosso ministério, o Senhor nos dá a revelação. Amém, Senhor. O Senhor falava da palavra profundidade. Muitas vezes a gente fica somente vendo o que está em cima, o superficial. Mas as flores também estão embaixo, que é no caule. Né? Então, tem que ir mais profundo, aprofundar mesmo. Ok. Eu não sei se é bem o discernimento, mas eu vou colocar. O que o Senhor me dava é que as flores é como se fosse o ministério de oração por cura e libertação. O quê? Em que as pessoas enxergam que é um ministério vistoso, né, para muitas pessoas, que aparece, e a intercessão é o caule, porque é o ministério do escondimento, mas é onde está sustentando todos os demais ministérios, inclusive o de cura e libertação. E o Senhor quer mostrar que os dois são importantes, né? Só que realmente a maneira como são vistos é que é diferente. E realmente nós não precisamos ser vistos, mas o Senhor nessa visualização nos dá essa graça de entendermos que somos tão importantes, o caule é tão importante como a flor, né? E vice-versa. Esse é o meu discernimento. Tá dormindo. Estou na reunião aqui. O caule, ele está embaixo, já segurando as flores, não é isso? Ele vem primeiro. Ele tem raiz, ele está alicerçado, né? Isso não quer dizer que nós, intercessores, estamos em primeiro lugar, mas, assim, para que haja cura e libertação, eles precisam de oração, né? Precisa ter a base na oração. Então, por isso que a intercessão, ela vem ali como a raiz, né? Você pode ser do Ministério de Cura e Libertação, mas se você não tiver uma vida constante de oração, como que vai libertar algo que não seja através da oração? Isso o próprio Senhor diz, né? Que muitas coisas, tudo só acontece pelo jejum e pela oração. Tem realidades, né? Quando vai para a cura, realmente, é porque é algo realmente que a pessoa não conseguiu através lendo a palavra, né? Estando ali na presença do Senhor. Já precisa da ajuda de outras pessoas, né? Para que se liberte. Aqui me deu o Salmo 33, que o título diz assim: ação de graça pela libertação recebida. Ação de graça pela libertação recebida. O primeiro versículo diz assim: bendirei continuamente o Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. Glorifique a minha alma no Senhor. Ouçam-me os humildes e se alegrem. Glorificai comigo o Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Glórias ao Senhor. Nós, intercessores, alguns talvez precisem até muito dessa libertação, de achar que o nosso ministério está escondido, né, que o de cura é visto, né, pode ser que, às vezes, alguns que ficam nos dois ministérios têm essa indecisão, às vezes é intercessor, mas tem essa indecisão, porque fica ali escondido, acha que não tem, mas para Deus não importa, né, o que a gente está fazendo ali, Ele está vendo, isso é o que importa, né? E quantas vidas são salvas através da oração do intercessor? Mesmo que a gente não vá às casas, impor as mãos, mesmo que a gente não vá estar orando as pessoas, né? Mas as graças estão acontecendo, né? Então, por isso, assim, louvar sempre ao Senhor pelo nosso ministério, né? Não se reprimir, não se ficar ali se achando menor, não, mas sempre dar graças ao Senhor, glorificar o nome dele, né? Juntos a ele exaltar o seu nome. Amém. Como Deus é bom, como Ele vai costurando, né? Como Ele vai mostrando, como é que Ele vai falando para nós que é completamente diferente do Ministério de Oração por Libertação. Lá Ele vai ser muito direto, porque há uma pessoa ali e não dá tempo de discernir.
Não tem esse tempo, não tem isso de a gente escutar, são duas pessoas. E aqui ele vai falando, vai complementando, vai mostrando, e a gente vai entendendo para poder orar. Olha o que Deus pede para a gente orar hoje, né? Como é escuro ainda a questão dos ministérios, mas Deus coloca uma lua, algo para iluminar no meio dessas trevas, no meio dessa dificuldade, né? Como ele foi rico agora de falar dessas profundezas, de ter esse aprofundamento, falar da questão, né, do vaso, de que são complementares. A flor sozinha não subsiste. O caule também tem uma flor, senão é caule, né? Mas é complementar. A gente vive junto, cada um com o seu trabalho. Um próximo e o outro escondido. Mas o escondido existe. Talvez seja isso que os nossos intercessores precisam entender. Apesar de serem escondidos, a gente vê as maravilhas de Deus acontecendo. A gente contempla, sabe? Então, a gente está escondido, mas está ativo. A gente não precisa aparecer para ninguém para saber que Deus está agindo através das nossas orações. Eu acho que essa é a conscientização que nós temos que fazer para os nossos. Porque realmente, na realidade, muitos dos nossos queriam estar na colibertação. É lá que eles queriam estar. Seja bem-vinda, Genesi. Seja bem-vindo, Genesi. É lá que eles gostariam de estar. Justamente para poder servir, dar a impressão de que realmente está fazendo alguma coisa, além de rezar, né? E tem uma beata, a Beata, acho que é Beata ainda, não me lembro o primeiro nome dela, mas é Robin, é lá da França, que ela perdeu todos os movimentos. A única coisa que ela conseguia era se alimentar da Eucaristia. E ela disse, eu vou passar a minha vida fazendo aquilo que eu tenho que fazer de melhor, que é orar. Então, era uma grande intercessora. Ela não movia nada, mas ela movia os lábios e comungava Jesus, e era intercessora, como Deus a chamou para ser. Então, ela estava no seu lugar. E quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas, né, foram realmente libertas, quantas pessoas, algo foi feito através da vida dessa mulher. Então, que nós, intercessores, possamos trabalhar isso. É caule escondido, mas sem o caule, a seiva não chega na flor. Sem o caule, a graça, né, não vai acontecer. Então, nós precisamos nos colocar no nosso lugar para que o poder de Deus se manifeste. Amém? Depois eu posso passar isso para vocês, tá? Até colocar no nosso grupo. Seja bem-vindo, Genesi. Bom te ver, meu irmão. Cheguei um pouquinho atrasada. Não, chegou na hora. Olha que você pôde. Fátima, você entendeu se o Flávio ia entrar na reunião? Eu acho que não, né? Ele está aqui. Para mim está aparecendo, Ministério de Intercessão, RCC. Não é a Kátia, mas é a Kátia. Ah, tá, desculpa. Isso. Então eu acho que não vi em nenhum momento, ele também não falou nada. Ele não disse nem que sim, nem que não. Tá bom. Queridos, a gente vai entrar agora nos slides, tá? No final, a gente vai provavelmente terminar o slide quando terminar esse tempo, e depois eu coloco outro slide para que a gente possa fazer perguntas, tirar dúvida, tá? Fazer comentários, tá bom? Deixa eu só compartilhar com vocês. Se por acaso terminar, antes de terminar, eu ponho de novo, tá bom? Quando terminar, eu vou disponibilizar para vocês os slides, já que vocês já viram comigo. Por que eu não disponibilizo ao todo? Porque, às vezes, assim, tem coisas escritas, mas eu vou falando também, tá? Então, fica mais fácil para anotar. Então, a primeira coisa, o que a gente vai trabalhar aqui principalmente é o exercício do carisma em um ministério,
Tá? Então, no Ministério de Oração por Libertação, Ministério de Intercessão. Quando a gente sabe quais são os carismas que são usados, a gente entende por que o ministro de Intercessão não tem que estar lá para rezar junto com o Ministério de Cura e Libertação. Tá? Então, aqui a gente vai dar bem pauta em cima do carisma. O que são carismas? Eu entendo, para que eu possa servir, primeiro eu tenho que entender o que é o carisma e como é que ele vai agir na minha vida. Então, carismas são graças do Espírito Santo que, direta ou indiretamente, têm uma utilidade eclesial, ordenados como são para a edificação da igreja, o bem dos homens e a necessidade do mundo. Então, o Espírito Santo derrama e distribui seus carismas para a edificação da igreja, para o bem dos homens e para a necessidade do mundo. Tá? Então, ele não distribui carismas para que a gente possa simplesmente ter um carisma e sair exercendo. O carisma ele tem um motivo de existir. E essa aqui está lá no Catecismo da Igreja Católica 799. O Espírito Santo derrama graça para que nós possamos ser corpo de Cristo, exercer uma função no corpo de Cristo, voltado para a igreja, para a sua edificação, para o crescimento da igreja que somos nós, para o bem dos homens e necessidade do mundo. Os carismas são distribuídos individualmente e a cada um. Cada um de nós vai receber um ou mais carismas, não precisa ser um, mas ele é distribuído individualmente. Então, para o Genesi, para a Fátima, nós recebemos o carisma da intercessão e temos outros carismas que Deus nos deu, tá? Mas aí de forma individual. Ele não fala assim, para esse grupo eu vou dar tal carisma. Não, é de forma individual. Ele pode dar um carisma. Por exemplo, tem uma comunidade, aquela comunidade vai seguir um carisma. Ok, mas ali é uma outra coisa. Aqui a gente está falando para o serviço do servo. Então, ele distribui individualmente a cada um, conforme o Espírito Santo entende que os tornam aptos e disponíveis para assumir os diversos cargos e ofícios úteis à renovação e maior incremento da igreja. Devem aceitar-se esses carismas com ação de graça e consolação, pois todos, desde os mais extraordinários aos mais simples e comuns, são perfeitamente acomodados e úteis à necessidade da igreja. E aqui bate um pouquinho, mas por que né? Eu não tenho carisma de cura e libertação? Por que eu estou só aqui? Então, a gente vai aceitar aquele que Deus nos deu. É porque é através desse carisma que eu vou exercer a vontade de Deus através do serviço. Cada discípulo de Cristo tem sua parte na tarefa de propagar a fé. Por isso, através do Espírito Santo, que distribui os carismas para a utilidade como quer, inspira a vocação missionária no coração de cada um. Antes de exercer o carisma de intercessão em um grupo de oração, Deus já tinha levado as pessoas a rezarem por alguém, ao coração se encher de compaixão, porque o carisma está ali desde todo sempre. Ministério. Os leigos podem também sentir-se chamados ou vir a ser chamados para colaborar com os próprios pastores ao serviço da comunidade eclesial, para o crescimento e a vida da mesma, pelo exercício dos ministérios muito diversificados, segundo a graça e os carismas que o Senhor houver por bem depositar neles. Então, um ministério é exercido a partir de um carisma. Então, para que eu possa exercer um ministério, primeiro eu tenho que saber que carisma, né, que é, e ir atrás dele, né, deixar ele florescer em mim. O Espírito do Senhor dá-lhes, como aos outros, múltiplos carismas, convido a diferentes ministérios e funções. Recorda-lhe, como também recorda aos outros em relação a ele, que tudo que distingue não é um suplemento de dignidade, mas uma especial e complementar habilitação para o serviço. Ele distribuiu os carismas, e algumas pessoas podem ter mais de um carisma para exercer, como nós. Nós exercemos o carisma de intercessão, nós exercemos o carisma de governo ou coordenação, nós exercemos o carisma de formação. E cada um deles vai ser exercido conforme a necessidade
do povo que está ao nosso cuidado. Ministérios na Renovação Carismática Católica. Na RCC, o ministério pode ser exercido a partir do chamado e envio do coordenador, seja do grupo de oração ao qual o servo faz parte, seja da instância de governo. Aqui é uma grande confusão, gente, porque quando alguém fala assim, chama a intercessão para vir orar conosco, na verdade, quem vai dizer que o servo tem um ministério para a libertação é o grupo de oração. É de lá que estão os carismas, porque é lá que os ministérios se formam. Então, pode acontecer da mesma pessoa que está no Ministério de Intercessão ser chamado no grupo de oração pelo coordenador para estar no Ministério de Libertação. Não é algo separado que eu vou separar pessoas para estarem no Ministério A ou B. Mas é um discernimento do grupo de oração que ele faz parte. Isso é muito importante. Então, quando um coordenador, fala assim, vai chamar os ministros de intercessão para virem rezar conosco. Se esses intercessores não tiveram o discernimento no grupo de oração que estão no Ministério de Libertação, eles não têm nem que ir, não tem nem conversa, porque é lá. O ministério não é do servo, o ministério é do grupo de oração. Isso tem que ficar muito bem entendido. Então, é o grupo de oração que envia os servos, seja para o Ministério de Intercessão, seja para orar por cura e libertação. É o grupo de oração que disponibiliza os servos. E não é porque eu preciso de um servo para rezar, eu vou catar os servos. Como o povo da intercessão reza, eu vou chamar o povo da intercessão. É o coordenador do grupo que envia os servos aos seus ministérios. Envia aos ministérios de formação, envia isso, múltiplos ministérios. Tá? Então, é o próprio grupo de oração quem faz isso. Esse chamado passa por discernimento reflexivo e espiritual, pois é o Espírito Santo quem revela o carisma que foi dado ao servo. Primeiro, se o núcleo, junto com o seu coordenador, olha, eu estou vendo que fulano de tal está despontando, está louvando, está profetizando, vamos, mandei para o módulo básico, que seria o certo a se fazer, está terminando o módulo básico, vamos rezar aqui, para que Deus nos mostre em que ministério ele vai pertencer, para qual ministério ele vai. E Deus vai revelar ao núcleo qual é o carisma que o Espírito Santo deu àquele servo. Se foi o carisma de intercessão, vai para o ministério de intercessão. E às vezes é assim, nós estamos precisando de intercessores. Senhor, manda pessoas com carisma de intercessão. Aí o núcleo já começa a perceber que aquele servo está rezando, e aí ele vai rezar para confirmar o ministério. Mas sai do núcleo. Pelo discernimento reflexivo, é uma pessoa com disponibilidade, é uma pessoa que vai poder caminhar, que vai participar dos encontros, tem estado aqui conosco, não falta o grupo de oração. Então, é o reflexivo e o espiritual que ele vai perguntar ao Senhor. A partir deste envio, o servo recebe visão espiritual, autoridade espiritual e os dons necessários para exercer sua função, que está lá em 1 Coríntios 1, versículos de 5 a 7. Tá? O servo só tem visão espiritual e, principalmente, autoridade espiritual se for enviado pelo seu coordenador do grupo de oração ou se foi chamado a uma instância. Ele foi como cada um de nós, nacional, estadual, diocesano, o seu coordenador rezou, o seu coordenador estadual, e sentiu que era para chamar você, ele então te chama, pela sua resposta ele te envia. Por esse chamado e envio, você recebe a visão espiritual e principalmente a autoridade espiritual para exercer sua função. Sem isso, gente, são aqueles servos que estão lá que não receberam nenhum chamado, de repente caíram dentro do ministério porque foram numa formação, porque alguém disse que ia ter formação, e dão mais trabalho do que rezam. É você pegar um servo sem chamado, colocar para orar por cura e libertação, mas ele não tem visão espiritual e nem autoridade espiritual para rezar no poder do nome de Jesus, porque ele não foi enviado. Então, isso tem que estar muito
certo dentro do coração da gente. Quem são esses servos? São aqueles que foram chamados e enviados pelo coordenador do grupo de oração. Ministérios da RCC. Para exercer o carisma e o ministério, é necessário formação, vida de oração e busca de santidade e vida comunitária no grupo de oração. Para ser chamado a ser um servo de um ministério, se eu não me formar para exercer bem o ministério, se eu não tiver entrado dentro de um processo formativo, eu vou ser um servo capenga. Eu não vou conseguir exercer tudo aquilo que Deus precisa e espera de mim. Então, eu preciso de formação. Porque parece fácil. Interceder é fácil, é só você falar com Deus. Só que Deus espera que a gente interceda profeticamente. Então, é necessário formação para que eles possam entender como é que isso funciona, porque parece fácil, mas não é tão fácil assim, né? Precisa de vida de oração, né? Busca de santidade. Não posso ser um servo que, eu vou para lá, só preciso... Não, eu tenho que estar num caminho de santidade. E eu preciso pertencer a um grupo de oração e estar lá nesse grupo de oração. Preciso fazer parte dele. Visão de corpo. A gente entender que somos um corpo, o corpo de Cristo, e cada ministério dentro desse corpo vai exercer uma função, seja ministério de intercessão, cura e libertação, pregação, formação, música e artes. Todos nós juntos estamos em função do corpo de Cristo, porque nós fomos batizados para formar um só corpo. Ninguém está fora, né? Quando fala do corpo, fala disso, que o pé não diga que o outro é mais importante ou é mais importante que o outro, não. Todos, sem exceção, são importantes. Aquele que tem carisma para arrumar o ambiente, fazer com que o ambiente flua, isso também é um carisma. É o carisma de receber as pessoas, de acolher bem as pessoas. Não dá para colocar também qualquer pessoa na porta. Tem que ter carisma de acolhimento, porque senão não consegue fazer seu trabalho. Então, tudo dentro da renovação, para cada ministério, para cada função, um carisma específico, para que Deus possa fazer a sua obra. E como visão de corpo, a gente fala de interministerialidade, que é a cooperação mútua, interdependência e confluência em prol de um objetivo. Vamos todos juntos, né? Na verdade, é que cada um auxilia o outro. Então, nós auxiliamos os outros ministérios nos auxiliam e nós trabalhamos um em prol, junto com o outro, para exercermos a nossa função. E a ministerialidade orgânica, que é a unidade de visão, concentração de esforços para atingir os objetivos do corpo, sustento do outro. Não nos vemos separados e fragmentados, mas nos vemos como um só. Então, a intercessão na salinha, Ministério de Cura e Libertação, fazendo a sua oração na outra sala, ou onde estiver, se for na frente, lá se for fazer oração no palco, o pregador, cada um no seu lugar, e todos nós juntos, em prol de salvar as almas de cada pessoa que frequenta o encontro, frequenta o grupo de oração, todos nós numa só pegada, para que possamos realmente fazer aquilo que Deus quer, cada um no seu lugar. E a pergunta frequente: um intercessor faz dupla com o servo do Ministério de Oração por Cura e Libertação no momento do atendimento? Aí, antes da gente poder responder essa pergunta, a gente vai trabalhar um pouquinho cada um dos ministérios. O Ministério de Oração por Cura e Libertação, quais são os carismas exercidos? Para eu exercer esse ministério, eu preciso do carisma de orar por cura e libertação, e eu preciso do carisma de acolhida. O servo de cura e libertação precisa acolher, saber acolher o povo. Então, ele tem que se mover para fazer essa acolhida. Ele vai tocar quando necessário, quando possível. Nem todo mundo tem que ser tocado. Ele vai poder conversar com a pessoa, estar disponível, precisa de empatia, precisa conhecer e tratar o outro como pessoa. Olha como é muito diferente. Isso é carisma. Sem esse carisma, não é possível orar por cura e libertação. A gente não vai fazer a coisa como tem que ser. A impressão que dá é que não, é só preciso exercer os carismas extraordinários, né?
mas não é. Os carismas extraordinários são ferramentas para servirmos num ministério. São as ferramentas que Deus vai nos colocar à disposição conforme a necessidade. Mas o carisma para exercer são esses. Orar por cura e libertação é um carisma. Acolher é um carisma. Nos atendimentos de oração por cura e libertação, a oração é realizada com a pessoa presente. Ela está ali, né? Junto da pessoa, daquela dupla, né? Então, ela está ali presente, junto, vai trazer sua história, vai chorar, pode acontecer diversas coisas, e ele tem que estar muito atento. As duplas pertencem, a dupla, né, pertence ao Ministério de Oração por Cura e Libertação. Então, se tem duas pessoas orando com alguém presente, ambos são do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Pode até ser que um não tenha formação, tá? Mas ambos precisam ser do Ministério de Intercessão. Por isso, precisam receber formação e estão em unidade com a proposta vigente. Se vai ser chamado, isso aí é imprescindível. Tá? Não só receber formação, mas aquilo que está sendo dito na época precisa ser obedecido. Ah, mas antigamente já passou, faz parte do passado. O que Deus está falando agora, o que o Espírito está dizendo agora, é isso que tem que ser vivido. Enquanto um ora em vernáculo, português, o outro sustenta espiritualmente orando em línguas, ou seja, com o suporte do Espírito Santo que ora em nós. Isso aqui é parecido conosco, né? Porque é isso que a gente também faz. Então, sustentar é segurar, apoiar, manter, defender, resistir a um ataque. E é o Espírito Santo quem oferece isso, enquanto o outro servo do Ministério de Oração por Cura e Libertação ora em línguas. Então, ele não precisa de um intercessor, porque é o próprio Espírito Santo que vai interceder. Então, a grande problemática, às vezes, do servo do Cura e Libertação é porque ele acha assim, não, se a gente tiver um intercessor aqui intercedendo, nada vai acontecer. E, na verdade, ele só precisa estar ali orando em língua, sustentando, e é o próprio Espírito Santo, porque é ele que sustenta o ambiente espiritual criado pela oração que está sendo realizada. Não é o servo do Ministério de Intercessão, é o próprio Espírito Santo que vai sustentar um ambiente espiritual. Fica claro como tem que ser dois servos do Ministério de Cura e Libertação, que não há necessidade de intercessor, porque quem está intercedendo é o próprio Espírito Santo, quando ora em línguas, que é o mesmo que acontece com a gente. Um está orando em vernáculo, a gente vai orando em língua, é o Espírito Santo que está agindo no ambiente espiritual pela oração que nós estamos realizando. Porque Deus quer mudar a vida de uma pessoa, somos chamados, ou o servo é chamado a orar por cura e libertação. Então, isso aqui diz o seguinte, gente, o servo o Ministério de Oração por Cura e Libertação, e isso vale para o Ministério de Intercessão também, existe para orar e Deus fazer. Nós não oramos para que Deus faça. Deus quer fazer e nós oramos. Isso vale para o Ministério de Intercessão, isso vale para o Ministério de Cura e Libertação. Não tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver com Deus. Então, ele quer fazer algo no ambiente, então ele vai chamar servos de intercessão. Ele quer curar uma pessoa, ele vai chamar servos da cura e libertação. Não é o contrário. Ah, não, vamos orar para Deus fazer. Não, Deus quer fazer, então vamos orar. E isso coloca dentro de nós uma certeza, Deus já está agindo. Eu posso proclamar as palavras, eu posso colocar isso diante de Deus, porque é Deus quem está fazendo. Então, não depende de mim um mover espiritual. O que depende de mim é me colocar na presença de Deus para que Ele realize a sua obra. É só isso. E o resto é Ele que vai fazer. Porque a guerra, seja lá como for, acontece no mundo espiritual. O Senhor se antecipa
Ele está sempre à nossa frente. Não somos nós que corremos e Deus vem atrás da gente, não. Deus já está se antecipando, ele já tem o querer e o executar. Ele já sabe. Quando a pessoa sai de casa para ir, por exemplo, receber uma oração de libertação, Deus já começou a orar, já começou a curar. Deus já começou a fazer obras de cura e libertação. Então, quando ele chega lá, aquilo que Deus quer fazer, ele vai manifestar, ele vai revelar aos servos de cura e libertação e vai proclamar na vida desse irmão. Tá? Mas o Senhor já se antecipou. Ele já está se realizando a sua obra. Então, não é preciso ter medo, pois quando Jesus chega, o mal se põe em fuga e a graça acontece. E quando eu coloco isso, não precisa ter medo, então o servo da libertação não precisa ter medo de orar com outro servo, ele não precisa de um intercessor. Ele já tem tudo ali para que ele possa exercer a própria função. Ficamos atentos ao mover de Deus na vida do irmão, abertos aos carismas de revelação, de inspiração e de poder. Esse é o trabalho do servo de libertação, é estar atento ao mover de Deus, aquilo que Deus quer realizar. A importância do irmão que ora com o servo, né, com a dupla. Esse irmão que ora na dupla vai resguardar as pessoas envolvidas na oração. Isso significa que, se tiver alguma problemática, tem uma testemunha com ele. Ele resguarda tanto o servo que reza com ele, quanto ele resguarda a pessoa que está recebendo oração. Por isso, não. Um dos motivos para não se rezar sozinho com outra pessoa é justamente isso. Você, às vezes, toca no ombro, o irmão que está com alguma problemática, alguma sensibilidade, acha que ele toque no ombro algo além daquilo, porque há uma sensibilidade interior. Então, é o irmão que reza comigo que vai acreditar que a única coisa que eu fiz foi tocar no ombro desse irmão. Porque ele pode sentir outras coisas e dizer que foi assediado. Não é por maldade, mas é porque ele já está com o corpo mexido e remexido. Tá? Então, esse irmão, essa dupla que está rezando comigo, me resguarda nisso. De falar assim, não, ele só tocou em você. Acho que está às 15 minutos, né? A necessidade de suporte físico e humano. Só quem já participou do Ministério de Libertação sabe que, de vez em quando, há necessidade de suporte físico, de segurar, de conter. Tá? Então, muitas vezes, a gente vai precisar... E humano, de estar junto naquele momento. E, muitas vezes, podem faltar as palavras ou o servo está mobilizado pela história que foi trazida. E ele não consegue rezar. Ele não consegue fazer oração. Então, é imprescindível que se tenha junto com ele quem saiba o que fazer e que possa assumir a oração. Os ministros do Ministério de Intercessão não têm formação para orar com uma pessoa. Eu sempre falava assim, o papel do ministério, aquele papelzinho que a gente ora da caixinha, não manifesta, ela não pula, ela não corre, ela não agride. É papel e celulose, só. Mas pode ser que a pessoa por quem você está orando manifeste, dê trabalho, tá? Então, e às vezes a pessoa traz uma história que bate com a minha e eu fico perdida na história e eu não sei o que fazer. É o meu irmão que vai fazer, então, oração onde eu não estou conseguindo fazer. Ele vai me dar o suporte necessário. Então, tem que ser alguém que realmente sabe o que está fazendo. Não pode ser qualquer servo. É importante saber que a pessoa que está ao meu lado vai dar conta da missão se eu não puder. Olha como é imprescindível. Que sejam servos capacitados, formados, porque eu não posso mandar para casa a pessoa que manifestou, né, que às vezes teve um espírito de torpor, que às vezes está ali num choro que não posso. No nosso papel a gente vai orar, glória a Deus, foi. Muitas vezes é necessário que se converse, é necessário que, né, traga uma reflexão para que possa logo depois rezar. Então, o servo tem que ser bem formado. Ministério de intercessão. Quais são os carismas exercidos? É o carisma de orar
por intercessão, né, de oração de intercessão, e o carisma de unidade. Gente, se a gente não tiver o carisma de unidade, a gente não faz partilha e discernimento para rezar. Temos que ser um só coração para orar num só coração, que é a oração de concórdia. Então, sem o carisma de unidade, a gente não consegue exercer o ministério de intercessão. Porque somos 5, somos 6, mas, na verdade, somos um só. E aí me lembra muito a palavra de Ezequiel 1, se eu não me engano, é 12. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu não anotei aqui, não, mas me veio agora. Ezequiel 1, 12. Cada qual caminhava para frente, iam para o lado aonde impelia o espírito, não se voltavam quando iam andando. São os seres que estão diante de Deus, né? São os serafins do trono de Deus. Eles caminham todos juntos. Se Deus deu ordem para virar, todos viram ao mesmo tempo. Se Deus mandou ir em frente, todos vão em frente. E ninguém fica olhando para trás para saber se fez a coisa. Não, todo mundo segue o Espírito na moção que foi dada. Assim é o ministério de intercessão. E isso só é possível com carisma de unidade. Senão, cada um puxa para um lado, puxa para um canto, e no final a gente não está conseguindo rezar. Alguns servos se reúnem para se colocar diante de Deus em combate por alguma pessoa ou situação. Então, essa é a função do ministério de intercessão. Se reunir para se colocar diante de Deus em combate. Porque a igreja toda é intercessora. Cada um de nós é intercessor. Mas quem faz a oração de combate é o ministério de intercessão. Isso também tem que estar muito certo no nosso coração. Por isso, não pode ser qualquer oração que a gente reza lá na reunião de intercessão. Por isso, o terço a gente rezou antes. Por isso, a adoração a gente já fez durante a semana. Porque ali a gente vai permanecer em combate. O que Deus quer fazer? Qual é a batalha? O que Ele quer vencer, né? Diante daquela situação. A oração do intercessor atinge a humanidade inteira. Enquanto a oração do Ministério de Cura e Libertação atinge aquela pessoa, que até atinge a família também, mas aquela pessoa, a oração do intercessor atinge a humanidade inteira. Vocês já repararam que a gente, às vezes, começa orando por uma situação, e aquela situação se expande quando a gente vê, a gente está orando por muito mais, tantos outros. A gente começa orando por uma problemática de uma pessoa, mas aquilo se expande, e quando a gente vê, a gente está orando por várias outras pessoas, porque é onde a oração do intercessor atinge. Eles intercedem para que o Senhor intervenha na história humana, para revogar sentenças pronunciadas, para afastar o inimigo, para que a salvação de Cristo alcance as pessoas. Olha a nossa missão de interceder. Se há uma problemática e só a intervenção de Deus é possível, nós vamos clamar essa intervenção na história humana. Como nos dias de hoje nós estamos precisando intervir, pedir que Deus venha intervir na história, fazer uma história nova, que Ele venha revogar sentenças que foram pronunciadas. Quantas sentenças foram pronunciadas em nossos estados? Em nossas dioceses. O intercessor tem que colocar em combate para perguntar quais são as sentenças, Senhor. E Ele vai revelando e a gente vai cortando, a gente vai repreendendo, vai tirando aquilo de frente e libertando o seu povo. Não é uma pessoa, é um grupo de pessoas. São várias pessoas que vão sendo atingidas pela oração que vai sendo feita. Nós vamos orando e afastando o inimigo, ele não pode mais passar. Se ele chegou até esse lugar, ele não vai adiante, porque a oração de intercessão vai barrar o avanço do inimigo. E que a salvação de Cristo possa alcançar a todas as pessoas. Eu vou parar agora o compartilhamento e eu vou mandar um novo link, tá bom? Porque deve ter menos de 10 minutos. Só um instantinho. Em 9 minutos.